Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal novamente. Hoje vamos contar o mito, o nome secreto de Ra. Como vimos anteriormente no mito do nascimento de Osíris, Ísis, Neft, Sete e Horus Ancião, Ra se namorou muito da sua netinha, né? E andava sempre com ela. Mas devemos entender que o crescimento de Ísis foi diferenciado dos irmãos. Ísis era uma menina muito inteligente. Não é à toa que ela conseguiu grandes poderes ao longo da sua vida. Ela teve grande convivência com a sua avó, Tefnut, a qual aprendeu a arte da guerra, pois sua avó era uma grande guerreira. Ela conviveu bastante também com seu tio Tote, aquele que a iniciaria nas artes mágicas. E nesse período que ela ficou com seu tio Tote, ela mostrava ser um grande prodígio da magia. Não é à toa que tempos mais tarde ela vai se tornar uma das deusas da magia, ou a principal deusa da magia, junto com seu tio Tote e com deus Heka. E assim andava Ísis, aprendendo com todos os seus parentes mais velhos, crescendo, ficando cada vez mais formosa e poderosa. Como era de se esperar, ela se apaixonou pelo irmão dela, Osíris, e ambos iriam se casar no futuro. Mas um dia ela estava observando o avô dela passar pelo céu e viu que ele estava envelhecendo. Então ela teve uma ideia genial. Pedir para ele passar para ela os poderes dele para que ela pudesse dar continuidade à glória da família. Então ela subiu na barca e pediu para o seu avô passar os poderes para ela ou ensinar ela como ser tão poderosa quanto ele era. Ele se recusou. Ela tentou por várias vezes, mas ele não queria passar o segredo do poder dele. Então ela desceu da barca, bem chateada com a avó dela, né? E tentou imaginar um plano de como descobrir qual era o segredo do poder dele. No dia seguinte ela subiu na barca de novo e insistiu. Então ele falou para ela: eu não vou te contar como eu tenho meu poder, mas eu vou dizer que meu poder vem do meu nome secreto. Aquele nome que somente Num sabe e somente eu posso pronunciar. Mas eu não falarei para você, minha netinha. Me desculpe. Ela, nesse ponto, teve uma crise de infantilidade. Então aí ela começou a planejar como fazer para retirar ou conseguir fazer com que seu avô lhe desse esse nome. Ela pensou como ela conseguiria fazer isso, afinal ele era Ra, o Todo-Poderoso. Qual poder ela tinha que poderia alcançar ele? De momento nenhum. Então um dia ela estava observando de novo a barca e ela viu que o seu avô deu uma leve cuspida da barca, né? Então ela pegou o cuspe do avô dela, misturou com barro e tentou usar uma magia, não aconteceu nada. Mas ela viu que o cuspe estava começando a moldar o barro. E o barro foi tomando forma, até que se tornou uma serpente. Ela falou: nossa, até isso é poderoso no meu avô. Ela olhou para aquela serpente, pegou a serpente. A serpente foi a primeira serpente física a ser criada no mundo. E achou aquilo magnífico. Então ela passeou com a serpente na mão, até que ela perdeu o interesse no novo bichinho e jogou em Duat. Duat é a terra dos mortos. Mas ela jogou justamente no caminho onde a avó dela passava. Há quem diga que ela fez de propósito, porque ela percebeu que a serpente era um ser venenoso, e há outros que digam que ela não fez de propósito. Veremos se foi de propósito ou não. Então lá vem Ra com a sua barca, ele desce por Duat, a serpente entra na barca. A serpente lentamente vai até a direção de Ra e pica-lhe a perna.
Ra nunca tinha sofrido nenhum ferimento até esse ponto. Só que ele não sabia que a serpente era venenosa e o veneno começou a se espalhar pelo corpo de Ra. Ra começou a sentir dores incríveis. Mas como seria possível que uma simples serpente poderia machucar o todo-poderoso Ra? Isso se devia ao poder que a serpente tinha, vinda do próprio Ra. Então, somente Ra poderia machucar Ra. Ou algo que saísse de Ra poderia machucar Ra. Ra começa a agonizar, gritar, chamar por todos os seus filhos e todos os seus parentes. O primeiro a chegar, logicamente, que foi Thoth. Thoth olhou a ferida, conferiu, pensou, isso aqui não é magia, mas também eu não tenho nenhuma medicina para isso. Sinto muito, meu pai, dessa vez eu não posso ajudá-lo. E assim por diante, todos os deuses vieram olhar aquilo, até mesmo Sete. Sete já era um dos senhores das pragas, insetos e bichos peçonhentos. Mas até mesmo para Sete aquilo foi um mistério. Eu não conheço um bicho que possa ter feito isso, disse ele. Infelizmente, meu avô, eu não posso ajudá-lo. E sucessivamente, mais e mais deuses chegaram, falaram. Infelizmente, nenhum deles podia fazer nada. Até que chegou Ísis. E lembrou, aquilo poderia ser obra da serpente. Afinal, ela viu a serpente. Ela sabe que a serpente era venenosa. E talvez ela pudesse ajudar ele. Lembrando disso, ela teve uma brilhante ideia. Vou usar isso para conseguir o nome secreto do meu avô. Então ela chega toda mansa, cheia de amor, fazendo carinho na coroa solar do avô e fala: Ó, meu avô, eu quero ajudar o senhor, mas para ajudar o senhor eu preciso saber de uma coisa. Ra olha para ela e fala: eu estou sofrendo, minha neta. Não é hora de você me pedir alguma coisa. Se tu podes me ajudar, me ajude. Então ela olhou para ele com aqueles olhos negros e falou: meu avô, eu gostaria realmente de ajudá-lo, senhor, mas eu preciso saber do segredo do senhor. Me fale qual é o nome secreto do senhor. Ra não gostou nada disso e falou: então você está querendo roubar meu poder, minha neta? E ela respondeu: jamais, meu avô. Eu só quero ajudá-lo. O senhor me dando o nome secreto do senhor, eu vou ter o poder suficiente para curá-lo. Mesmo assim ele estava desconfiado e começou a falar: eu sou Ra, aquele que é conhecido como o Senhor das Duas Terras, o Horus das Duas Terras, o Atum. Eu criei todas as coisas, todos os deuses. Eu nasci por mim próprio. Saí sozinho de meu pai. Tenho poder sobre todas as criaturas. É impossível que uma criatura que eu não tenha criado me machuque. Quem criou essa criatura? Ela ficou em silêncio. Ela não falou que ela sabe a origem. Ela sabia, mas ela não ia contar. Oh, meu senhor, disse ela, não pense tanto. Me dê o seu nome. Assim eu poderei ajudá-lo a se curar. E Ra continuou o discurso de quão grande ele era, quantas coisas ele tinha feito, sobre todas as suas viagens pelo mundo e pelo mundo dos mortos, quantas vezes ele e sua barca derrotaram o verdadeiro caos, a Pepe, quantas vezes ele fez as colheitas, quantas vezes ele fez as inundações acontecerem e todas as graças que ele trazia para o mundo. Ísis já estava ficando impaciente. Ela falou: ó, meu avô querido, todos sabemos disso. Eu só preciso saber o seu nome secreto. Então ele olhou para ela, já não aguentando de tanta dor, e falou: todos saiam da sala, eu quero ficar sozinho com Ísis aqui. Ele olhou no fundo dos olhos dela e falou: minha neta, foi você que criou essa serpente? Não, meu avô, eu não criei essa serpente, mas eu vi quando ela surgiu, e foi o senhor que a criou. Então, para curá-lo, somente a sua própria força poderá ajudá-lo. Me dê o seu nome. Então ele pensou, raciocinou, mas a dor estava muito maior do que seu próprio raciocínio. Então ele falou: minha neta, prometa para mim que você jamais usará esse poder contra mim. E ela falou:
Meu avô, eu nunca usaria o seu poder contra o senhor. Eu amo o senhor, mas eu quero dar continuidade à linhagem do senhor. Eu quero que o Egito, Duat e todas as terras que o senhor criou sejam maiores, cada vez mais. Por favor, me dê seu nome que eu vou curá-lo. Então, ele falou: eu sou o senhor das duas terras. Eu sou Horus. Eu sou. Daí ele fala o nome secreto dele, que em várias versões do mito vão dizer que é o nome XXX, mas nós não sabemos, até porque se o nome secreto dele foi dado para ela ganhou o poder, e nenhum de nós ganhou o poder sabendo os possíveis nomes secretos. Então, assim que ela pronunciou o nome secreto de Ra, na cabeça dela surgiu a coroa solar, assim como tinha na cabeça de seu avô. E ela ficou tão poderosa quanto seu avô. Poder esse que seria muito útil para ela no futuro, pois ambos sabemos que uma grande confusão vai começar nessa família. Ra ficou satisfeito, viu que a sua neta tinha boas intenções, e assim a vida continuou. Agora eu quero fazer algumas notas sobre esse mito. Na realidade, a gente tem que pensar em Aset. Aset era Ísis antes de Ísis, ou seja, a deusa ainda egípcia, antes, porque Ísis é um nome grego que foi adotado para ela. Qual era o símbolo ou a coroa de Aset? Era o trono, tanto que Ísis quer dizer o trono. Esse trono representava o trono onde o faraó se sentava, né? Ela era o trono do próprio marido dela, ela era o trono do filho dela, né? A partir do período do Médio Reino, o poder de Ísis aumenta cada vez mais e o culto dela começa a assimilar características de culto de outras deusas, né? Principalmente de Hathor. Essa coroa solar que Ísis começa a usar, na verdade não era dela originalmente, vem do culto de Hathor, que tinha essa coroa solar originalmente. Já no final da era grega, Ísis praticamente toda a sua iconografia, todos os seus epitetos estão cheios de epitetos e iconografias de outras deusas, e vários poderes de outras deusas passam a ser dela. A coroa de Hathor, as asas de Maat, né? E assim por diante, né? Então esse mito provavelmente foi criado para justificar a mudança da coroa que ela tinha, que era um trono, para a coroa solar, né? Então é isso. Ah não, eu quero fazer mais uma nota aqui. Vale ressaltar que mais pra frente eu vou falar de Horus, mas é importante entender que o nome Eru, que gera Horus, ele pertence a várias deidades diferentes. Não são faces da mesma divindade. Por exemplo, Ra tem o nome de Horus. Você tem Horus ancião. Você tem Horus, filhos de Ísis. Você tem o Horus dos dois horizontes. Tem um outro Horus que agora me foge o nome, que ele é cego. Quando eu for falar de Horus, eu vou falar exatamente cada um deles, ou pelo menos a maioria que eu puder falar, ou os mais importantes. Então, quando a gente vê e fala de Horus, não estamos falando especificamente só do Horus, o filho de Ísis. Existem vários Horus. Acontece que assim como o culto da mãe dele, o seu culto, a partir do Médio Reino para frente, passa a sobressair aos outros Horus. Então vários títulos que eram dos outros Horus passam a ser de Horus, filhos de Ísis. Inclusive, a guerra entre 7 Horus, ela começa muito antes do Horus, filho de Ísis. Ela vai começar com Horus ancião e 7. Mas isso fica para outro dia. Pensem nisso, muito obrigado por estarem no nosso canal. Até breve.